às vezes com 3 pessoas, 4, até 5. Mas tem muita gente que vem visitar também essas pessoas. O banheiro é fundamental. Imagine só, um banheiro para tanta gente tem que dar vazão. Então, a indústria já olha para esse nível de detalhe para poder dar uma conformidade para esse tipo de habitação. Então, qualidade já mudou. Claro, eu estou falando aqui pela Tenda, não posso falar por o resto do Brasil. Esse é um detalhe, quer dizer, a Tenda é uma empresa que já está há bastante tempo trabalhando nisso e que eu acho que avançou mais do que a média. Porque se nós tivermos uma industrialização da produção habitacional, é a melhor coisa que pode acontecer no Brasil. Agora, tem um outro problema. A mão de obra da construção civil no Brasil, tradicionalmente, eu acredito que em muitas empresas até de menor porte, ainda é uma mão de obra mais de 50% na informalidade, quer dizer, contratada na informalidade. Então, isso a torna muito barata. Isso dificulta muito o processo de industrialização, porque sempre é mais barato eu construir o tradicional fino e de má qualidade com uma mão de obra paga muito de maneira absolutamente insuficiente. Então, se esse processo todo alavancar uma profissionalização, uma industrialização da produção, como foi colocado, seria uma expectativa muito inovadora e muito positiva. Eu sou muito cético ainda, porque eu acho que nós estamos falando aqui ainda de uma exceção dentro do mercado de produção imobiliária de baixa renda. Mas será que num ambiente em que, digamos, há uma contaminação a favor do desenvolvimento da indústria, já que há o recurso, já que há a facilidade, essa competição não pode melhorar a qualidade, não pode ser oferecido um produto melhor, enfim, para esse brasileiro mais carente? Eu acho que hoje em dia nós estamos vendo um período de extrema capacidade transformacional da indústria, como eu acho que você está colocando. Por quê? As companhias, elas que pegarem muito dessa parte artesanal, elas vão sofrer o efeito de ter, na verdade, caixa para suportar esse crescimento da construção, que leva tempo. Por isso que quando você começa a fazer de maneira industrializada, você reduz o ciclo, né? O governo está falando de 30 para 11, nós estávamos lá atrás, há 15 anos atrás, com 18 meses, hoje já estamos com menos de 12, vamos chegar a 6 meses. Mas isso é possível. Para quê? De projeto? Projeto para você estar com o módulo pronto, tá? Para entrega. Agora, tem que treinar as pessoas, tá? Tem que estar na formalidade do emprego, porque qualificar e formalizar. Não tem outro jeito. Claro. Porque só aí que você vai garantir uma qualidade consistente. E essa qualidade consistente é percebida, sim, pelo consumidor. Esse consumidor que vai ter a sua prestação subsidiada, enfim, que é o principal foco, eu imagino, desse pacote, embora, é claro, a indústria pode acabar oferecendo produtos mais para as outras faixas de renda, onde as garantias são de outro Inclusive, tipo. O FGTS aumentou o limite para 500 mil. Para 500 mil, vai ter um que significa aquecimento da classe média. É para a indústria inteira. É para a indústria inteira, mas à medida que as faixas salariais sobem um pouquinho, você diminui o subsídio, aumenta o seguro, enfim. Mas suponhamos que a indústria realmente se interesse em fazer obra para esta faixa de renda. O cadastro tem de ser feito pela autoridade municipal. Então, é o prefeito, no final, né, a gestão municipal que vai dizer, você pode comprar aquele apartamento, você não pode, você pode. Então, até que ponto, digamos, isso que não é mercado pode afetar uma indústria que é de mercado? Isso pode ter consequências boas ou ruins? É que o cliente, desse caso, para a indústria, não é o cliente final, é a Caixa Econômica. Ela que está fazendo praticamente a aquisição em nome dos clientes para poder oferecer justamente como você falou, Mônica. É assim mesmo, eles pegam e falam, aqui nós temos uma área, ou a indústria fala, eu tenho uma área para ser desenvolvida, podemos colocar uma unidade aqui, mas ao mesmo tempo quem está comprando isso é a Caixa Econômica. E ela vai atrás dos mutuários que ela quer decidir por eles. E nesse sentido tem uma inovação, porque até pouco tempo atrás as políticas de financiamento habitacional acabavam sendo limitadas pela necessidade de comprovação de renda, que acabava fazendo com que se beneficiasse quem pudesse comprovar uma renda razoável. Agora, existe aí nesse plano uma limitação de mensalidade de R$50, não mais do que 10% da renda, que obriga a Caixa vai ter que se virar para trabalhar com essa população de mais baixa renda. De efetivamente buscá-los, né? Buscá-los e poder fazer com que de se beneficiar desse plano. Agora, uma coisa que me preocupa um pouco é quando a gente fala que esses terrenos estão em área metropolitana, a gente tem que ver que numa cidade de São Paulo, construir coisa em Caieiras ou no Embu,
ou em lugares assim, ainda mesmo seja em São áreas que tem trem, de São Paulo, que são dentro da região fora. metropolitana, pois é, para quem é de fora, são ainda municípios que estão a 20, 30 quilômetros da região onde o sujeito trabalha. O sujeito que é um garçom num bar na Vila Madalena, por exemplo, que tem que voltar às 4 da manhã para casa dele e vai ter que pegar um trem de subúrbio para chegar num lugar que, embora esteja na região metropolitana e numa linha de trem de subúrbio, ele vai levar 2 horas para chegar até lá. Isso tem um problema porque nós temos na cidade de São Paulo as regiões centrais que estão, por exemplo, em todas as cidades brasileiras, que estão diminuindo. Elas têm um índice de crescimento negativo. Mas esse é um problema a que se refere há tantos anos que se fala sobre a ociosidade do centro. Como está sendo a solução parcial disso, que realmente a escassez faz com que você verticalize. Mas tem verticalizações inteligentes. Por exemplo, o produto que nós mais vendemos lá na tenda é praticamente o que nós chamamos o térreo mais 4. O que é o térreo mais 4? Porque até 4 andares você não precisa colocar um elevador, as pessoas podem subir e descer. Geralmente, então, o último andar fica sendo o menos atrativo por não ter elevador, e o primeiro sempre é o menos atrativo porque está no nível da rua. O que nós fazemos para compensar? Nós colocamos que o 4º andar tenha também a laje, e, portanto, tenha quase um duplex, onde ele pode fazer algumas atividades lá. E o de primeiro andar, ele tem uma pequena área de jardim. Então, acaba compensando essa diferença. E esse é o produto mais interessante que se tem. Por exemplo, nós vendemos 70% desse tipo de padrão. E por que eu menciono isso? Porque começa a verticalização para estar dentro da área metropolitana. Isso é uma verticalização inteligente para poder dar conta de alguém que realmente precisa estar trabalhando mais ao centro das cidades, mas também permite estar fazendo um adensamento da construção nos terrenos que existem. Que numa cidade grande é inevitável, né? É Vamos inevitável. torcer para que dê tudo certo. Eu acho que quando se olha o desenho lógico, como eu brinquei no texto do plano, ele é coerente, consistente e inovador em vários pontos. Nós vamos ver se todos os agentes, todas as partes desse plano cumprem a sua parte e haja uma oferta de fato. Ainda bem que nessa euforia todo o nosso presidente, ele até que tem um bom senso, porque ele sabe que é impossível fazer 1 milhão em 2 anos. Mas eu acho que 1 milhão é um fator emblemático. É emblemático. E é emblemático e importante. O país ter uma causa clara, sabe? Esse buscar 1 milhão, eu acho que mobiliza de uma maneira muito inteligente e fala numa linguagem que todos entendem. Nós temos uma meta audaciosa. Ela é precisa? Eu acho que não tem que ser precisa. Ela tem que acontecer. E coloca a questão na agenda política brasileira. Vamos torcer para que dê certo. O presidente talvez tenha conhecido, ou tenha se lembrado, ou alguém tenha falado da frase do Molière, o dramaturgo francês, que a gente escolheu para encerrar. É longo o caminho que vai do projeto à coisa. Então... Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, João. E muito obrigada a você, assinante que acompanhou Entre Aspas. A gente volta terça-feira. Até lá.